Tá, galera, que eu fiz de me dar mais vídeo dessa trazendo Superman entre a foice e o martelo, história completa. Mano, eu não sei o que esperar muito aqui, é o Superman soviético, como tá falando aqui na thumb, tá ligado? Socialista e tudo mais. Eu não sei o que esperar, eu não sei que história é essa, eu nunca ouvi essa história, tá ligado? Então, eu não vou nem falar muito aqui na introdução, só bora assistir. Lembrando que é do canal iNerd, tá na descrição do vídeo, o link original, caso não tenha visto, mas é difícil, 2,6 milhões de views. Mas é isso, bora lá. Hoje vocês vão conhecer uma das histórias mais sensacionais já lançadas pela DC Comics, galera. Vocês já pararam pra se perguntar o que aconteceria se, ao invés de cair em Smallville, a nave do Superman caísse na União Soviética, em pleno regime comunista? O que aconteceria? Hoje eu trago pra vocês a história completa de Caralho. Red Sun, ou simplesmente Superman entre a foice e o martelo. Interessante, tá? Tipo um ponto de divergência que não foi dado quando o Superman já tava adulto. Foi um ponto de divergência quando ele tava ainda novo, tá ligado? Porque o Superman que a gente conhece nasceu com a família no interior, né? Acho que de fazenda, que eu me lembro. Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Recentemente Salve. estreou no serviço de streaming da DC o longo animado de Entre a Foice e o Martelo, que é uma história em quadrinhos de 2003 escrita pelo Mark Millar e considerado por muitos 2003, como caramba, não era nem nascido. uma obra de arte e também uma das melhores HQs do Superman já lançada de todos os tempos. Essa história ela faz parte do selo Elseworlds da DC, que por si só já vale até fazer um vídeo explicando o que é. Mas o que vocês precisam entender dele, para compreensão dessa história, é que não faz parte da cronologia principal do DC, tipo, não é canônico. E o que acontece nesse universo não interfere nada nos acontecimentos da linha do tempo da DC Comics, ok? Ok, Em justo. quadrinhos mais recentes, foi revelado que esse mundo é, na verdade, a Terra 30 do multiverso DC, que não foi afetado pelo evento da crise nas Infinitas Terras. E, embora não haja uma explicação oficial do porquê não foi afetado pela crise, eu acho que o final dessa história explica o motivo. Então, vê esse vídeo até o final, pra tudo ficar claro pra vocês. Vocês vão entender. Mano, eu já tô meio perdido porque eu também não vi Crise das Infinitas Guerras. Eu esqueci o nome, acabou de falar. Crise das Infinitas Guerras, eu acho que é isso. Eu não sei de nada sobre isso. Então eu tô por fora mesmo, tô por fora de tudo quando o assunto é DC. Marvel também não sou. Quando o assunto é quadrinho, quando o assunto é animação mesmo, acho que eu tô muito por fora. Meu ramo mesmo é mais mangá, anime, essas coisas. Tudo, eu prometo. Mas galera, é o seguinte, olha, vídeos de história completa dão muito trabalho, são vídeos longos, exigem muita pesquisa. Então dá uma força pro canal, manda um like, você que tá conhecendo hoje, se Opa, inscreve no canal, aqui, a ó. gente sempre traz esse tipo de conteúdo pra vocês. Likezinho. Sempre, quem Vambora. acompanha a gente sabe disso. E eu tenho certeza que se você se inscrever agora, você vai gostar muito do conteúdo. Vamos lá! Tudo começa no ano de 1950, em plena corrida armamentista que ocorreu entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria. Existia um clima imenso de tensão, correndo dentro dos Estados Unidos, porque havia um forte boato de que a União Soviética possuía uma super arma, que se tratava de um alienígena aliado do sistema soviético, que tinha uma É força o Superman. gigantesca e uma velocidade que capacitava ele a voar em qualquer canto do planeta num único segundo. Esse alienígena, na verdade, era um homem. Mais do que um homem, era um super-homem. Com essa tensão aumentando, os Estados Unidos morrendo de medo dessa super arma, o editor-chefe do Planeta Diário, que era o Perry White, pediu para uma de suas repórteres, a Lois Luthor, que ela liderasse uma reportagem sobre esse tal super-homem. Enquanto isso, na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, que na época era o Eisenhower, ele revelou ao mundo que os soviéticos confirmaram a existência desse super alienígena poderoso e que ele era uma figura de alta patente do governo comunista e que ele era um homem com uma força descomunal, super velocidade, capaz de atirar visão de calor e congelar coisas com um simples sopro. Mas que inicialmente ele foi encontrado e criado por dois fazendeiros no interior da Ucrânia, que foi onde justamente a nave dele caiu, e cresceu dedicada. Foi mais ou menos aconteceu mais ou menos como a história original, então, né? Que o Superman ele caiu na região do interior, eu não lembro de qual, mas ele também foi criado por fazendeiros, né? Da ideologia socialista ao lado do Joseph Stalin, na expansão do Pacto de Varsóvia, que visava até incorporar mais nações à União Soviética e ao Partido Comunista. Isso, é claro, deixa os Estados Unidos em pânico geral. Isso é bem típico da Guerra Fria, porque pela primeira vez em toda a história, a soberania americana, como a maior de todas as nações e representante do sistema capitalista,
estaria ameaçada. Em resposta a isso, o presidente Eisenhower contata aquele que ele considera o homem mais inteligente do mundo para trabalhar para o governo dos Estados Unidos, Lex Luthor, para que ele possa pensar num plano de contingência contra o Superman. O Lex Luthor nessa época fazia o quê? Eu tô muito por fora, velho. Eu não sei também a origem do Lex Luthor. Então, eu vou fazer umas perguntas que podem parecer óbvias, mas pra mim não são. Nessa época, o Lex Luthor era um funcionário dos laboratórios Star, mas se destacava muito justo. mais do que qualquer um lá dentro. Ele era capaz, por exemplo, de aprender uma nova língua apenas ouvindo ela, ao mesmo tempo que ele lê um simples livro e joga xadrez. E tem um histórico de nunca ter perdido uma única partida sequer de xadrez, ou seja, ele era um verdadeiro gênio. Só que, galera, o Lex Luthor tinha muito pouca consideração pelo que ele chamava de mentes inferiores, entendeu, né? Ele tinha muito orgulho do intelecto dele e se achava superior a qualquer um por causa disso. Ele não tinha a menor empatia Justo pelas não, calma. pessoas. Foi mal, eu tenho mania de confirmar as coisas, tá ligado? Quando eu tô entendendo, falar justo. Mas não é justo, não. Não é justo. Esse pensamento dele não tá certo. Porque ele colocava qualquer desafio pessoal acima da relação dele com a Lois. Sim, agora vocês entendem por que a Lois se chama Lois Luthor e não Lois Lane. Ela é sim casada. Eu não tinha entendido. Eu achei estranho, Luiz Luthor. Eu falei assim, ué, que personagem é essa? Eu conhecia a Lois Lane, né? Mas é porque ela casou com o Lex. Nossa, velho. Com Lex Luthor nesse universo. O Jimmy Olsen, que é um agente da CIA, passa a monitorar o próprio Lex Luthor, que estaria encarregado de iniciar pesquisas com o objetivo de fazer com que os Estados Unidos superem a União Soviética. O Lex percebe que o Superman não é mau, que embora tenha crescido no regime soviético, ele é acima de tudo altruísta e que ele realiza inúmeros salvamentos por todo o globo terrestre, e não só em território protegido pela União Soviética. Então o Lex Luthor dá início ao primeiro plano dele com a autorização do presidente Eisenhower. Em 1957, a União Soviética lançou para a órbita o satélite Sputnik 2, e isso é um dado histórico. Essa HQ faz referências históricas o tempo todo, inclusive. Usando uma tecnologia de interceptação, o Lex Luthor provoca uma queda no satélite. Mas o objetivo não era destruir o satélite, muito menos fazer ele cair na União Soviética, mas sim no centro de Metrópolis. E isso causaria a morte de centenas ou até talvez milhares de pessoas inocentes. No ato heróico. Isso que eu ia falar. Imagino que esse seja o teste dele pra ver se o Superman salvaria a todos. Que aí ele comprovava que o Superman não tá protegendo apenas países soviéticos, mas o mundo todo em si. O Superman aparece pela primeira vez em território americano. E com os braços ele agarra o satélite. Talvez também seja uma forma de tentar se comunicar, né? Que vai ser, assim como ele falou agora, a primeira vez dele em solo americano e tudo mais. Então pode ser a primeira chance de contato que eles podem conversar com o Superman. Ele leva em direção ao mar. Só que no meio do caminho ele acaba esbarrando naquele globo que fica no topo do prédio do planeta diário e derruba ele, fazendo com que ele caia em direção a uma criança. Mas em outro gesto heróico, o Superman agarra o globo e salva o garoto, além de devolver para ele o balão que ele tinha lá largado. Nesse momento, ele mostrou que não era exatamente um ser movido à ideologia política, mas sim só um cara que fazia o que ele acreditava ser certo e jamais permitiria que inocentes sofressem, mesmo que eles fossem cidadãos de um inimigo político. Depois disso, ocorre o primeiro contato visual entre o Superman e a Lois. Numa típica cena de cinema antigo, né? Os dois sabem que ocorre um amor à primeira vista. Só que o Superman não fala nada depois de ver que tinha uma aliança de casamento no dedo dela. A única coisa que ele faz é ouvir Ele viu que era casada. Superman é pegador de casada, velho. o batimento cardíaco dela, que ficou mais forte. Depois do Superman ir embora, o Lex Luthor revela que o plano dele funcionou. Porque ele sabia que se o Superman entrasse em contato com o satélite, que estaria absurdamente quente, ele acabaria deixando material genético nele. E agora o Lex teria o necessário para produzir o próprio Superman dele. Na União Soviética, o Superman recebe uma homenagem. E o próprio Joseph Stalin decreta o Dia Nacional do Superman. A ideia de criar esse dia era só uma, né? Conseguir aliados ao regime soviético. Porque o Joseph Stalin já tinha percebido que o Superman já não era mais um simples ser poderoso, mas sim um símbolo que as pessoas respeitavam. E passou a usar essa imagem para cativar outras nações, entre elas a própria Ilha Paraíso, Themyscira, o lar da Mulher Maravilha. A convite do Stalin, a Mulher Maravilha vai ao Palácio de Moscou como embaixadora de Themyscira. Lá ela conhece o Superman e de imediato ela já se interessa por ele. Achou ele interessante. Só que o Superman acaba
se vendo forçado a sair da festa dedicada a ele próprio, porque ele percebeu que alguém muito importante não estava na festa. Um homem chamado Pietro Kozlov. O Pietro Kozlov era um oficial de alta patente do governo, mais precisamente o chefe da polícia soviética. E ele era o braço direito e também o filho não legítimo do próprio Stalin. E no momento dessa festa, ele estava completamente chapado de bebida alcoólica, completamente inconformado com aquela situação. O que acontece, galera, é que o Pietro Kozlov não se conforma com o fato de que, com a chegada do Superman ao alto escalão do governo soviético, ele acabou quebrando a ordem de sucessão do poder. Ele deveria assumir a liderança do governo quando Stalin morresse, mas agora ficaria evidente que o Superman é um novo sucessor do trono. Nossa, aquele tipo, tipo coisa de inveja, tá ligado? Assim, era pra ser eu, por que não tá sendo eu? Por que chegou esse cara do nada e pegou o negócio, tá ligado? É foda. O Superman tenta explicar pra ele que ele não quer ser líder de nada e muito menos se envolver com política. Não é o que o Superman deseja. Ele quer só fazer as coisas certas e ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Mas não importa. Afinal, a própria população chamava pela liderança do Superman. Enquanto todos veem o Superman como um herói, como um campeão, com o respeito que ele merecia, o Kozlov foi rebaixado a alguém que faria o trabalho sujo do Stalin. E ele começa a lamentar o passado dele e a se culpar por barbaridades que ele fez por ordem do pai dele. Ele então revela que assassinou um casal que fazia panfletagens antissoviéticas e anti-Superman, e que fez isso diante do filho deles, matando os pais de uma criança a sangue frio. E que ele nunca... Ok. Nossa, que merda, né? Eu não sei o peso de nível de humanidade dele, mas pra ele tá se culpando agora, eu imagino que seja bastante alto, tá ligado? Ter que fazer isso só. É porque eu tô tentando pensar na minha mentalidade de hoje em dia, mas eu não sei como a mentalidade de alguém que vivia nesse regime ainda era alguém de alta patente, tá ligado? Eu não tô conseguindo formular o que eu quero dizer. Esqueceu o olhar assustador daquele menino. Ele se diz cansado de trabalhar para esse sistema que não recompensa os esforços dele. Afinal... Mas realmente ele tá ficando cansado disso, ele não quer isso. Ele talvez se ache até desumano, talvez, não sei. Mas o problema também é que se ele continuasse nessa posição de líder, em teoria os esforços dele seriam recompensados, né? Então ele continuaria fazendo sem nem se importar. Não importa o quão esforçado ele era, ele jamais chegaria aos pés do que o Superman poderia fazer, e muito menos a liderança da nação soviética. E num ato de desespero, ele coloca a arma na cabeça e atira. Só que o Superman acaba usando a super velocidade dele e segura a bala no ar. O Kozlov fica inconformado, fica enfurecido pela raiva, porque nem o direito à própria morte ele tem mais. Só que o Superman interrompe ele, dizendo que ouviu o pedido de ajuda. Ele volta voando para o Palácio de Moscou e descobre que Joseph Stalin foi envenenado. O Superman então voa até uma biblioteca e lê todos os livros em segundos. E desse jeito ele descobre que o Stalin foi envenenado com cianureto, que é altamente tóxico. E pouco depois ele acaba morrendo. A União Soviética fica sem o líder e a própria população e a imprensa clamam para que o Superman substitua o Joseph Stalin como líder. Mas ele se nega. Afinal, ele nasceu com privilégios. Ele já é privilegiado, superior a qualquer outra pessoa, só por ser quem ele é. Sim. Então, ele assumir a liderança do governo comunista seria uma contradição à própria ideologia socialista. Enquanto O isso, Luthor Lex Luthor continua com o plano dele para conter a expansão do governo soviético. A corrida armamentista virou basicamente uma corrida para ver quem tinha o mais poderoso super ser, porque agora ele tinha criado um clone do Superman, um clone deformado, um clone bizarro. Ele tinha um aspecto monstruoso e assustador, só que ele era igualmente poderoso em relação ao Superman. O Bizarro então é mandado acompanhado de um submarino nuclear pelo canal da Mancha, com o objetivo de atrair o Superman. Quando o Superman chega, o Bizarro e ele começam a lutar, mas durante a luta o Bizarro perde o controle. Isso causa pane no submarino, fazendo com que os mísseis sejam disparados em direção a Londres. A luta entre os dois causa muita destruição, mas ao ver o míssil nuclear, o Bizarro intuitivamente se preocupa com todos ali. Afinal, ele era um clone, mas em essência, ele ainda era o Superman. Então ele usa o sopro congelante, congela o Superman, voa até o míssil, leva ele para o espaço, onde ele acaba recebendo todo o impacto da explosão e morre no processo. Ele se sacrificou para salvar todos ali, tal como o Superman também faria, né? Depois disso... Então o clone também herdou essa bondade. Eu julgando ele, velho. Não julguem por causa da aparência. Não julguem por causa da aparência.
Mas talvez ele tenha feito congelado o Superman também, só pra salvar ele também, talvez, não sei. É tipo, não. Porque talvez ele instintivamente sabia que o Superman ia fazer a mesma coisa, tá ligado? Então, ele mesmo quis se sacrificar no lugar dele, sabe? O Lex Luthor telefona pra Lois e diz que a relação deles vai ficar em stand-by, que o casamento deles vai ter que ficar pra depois e que por tempo indeterminado ele não vai poder sair do laboratório. Ela questiona perguntando se tudo isso é porque ele não conseguiu fazer o que o presidente pediu, mas ele diz que não. Ele diz porque aquele clone maldito derrotou ele numa partida de xadrez. Isso deixou ele completamente obcecado em derrotar o Superman. Toma, vagabundo. Olha. Nossa, ele matou todos os guardas do negócio. Lex também matou outros cientistas que ajudaram ele no projeto clone do Superman para ocultar qualquer pista de participação dele no projeto. O Lex Luthor se tornou, a partir dali, tão obcecado em derrotar o Superman que ele está disposto a dar a própria vida para conseguir isso. E assim ele se demite dos laboratórios Starr e funda a Luthor Corp, dedicando todos os esforços dele a esse objetivo de destruir o Superman. Ou seja, não importa a Terra, o Luthor é sempre o Luthor, né? Com certeza. Depois do funeral do Stalin, o Superman está andando pelas ruas de Moscou para prestar solidariedade à população que foi assistir ao funeral, mesmo que ele ainda tivesse desinteressado em assumir cargos políticos. Mas lá ele encontra uma amiga de infância, a Lana Lang, que aqui é Lana Lazarenko. Ela diz que gastou todo o dinheiro dela para ir ver o funeral e que agora ela e várias outras pessoas estão pelas ruas enfrentando filas tentando conseguir algo para comer. Ao presenciar de perto, com os próprios olhos, o sofrimento de uma amiga de infância e de todas aquelas pessoas, ele percebe que os poderes dele e a influência que ele exercia poderiam sim ser usados por um bem maior, para que mais ninguém, todo mundo, passasse fome e outras necessidades. Assim, ele finalmente aceita liderar a União Soviética, transformando ela numa utopia comunista. Ok. Isso no fim também vai acabar gerando revolta naquele filho legítimo do Stalin, né? Porque o Superman acabou se tornando realmente o líder que ele disse que não iria ser. Então talvez ele até se junte com o Luthor no futuro, não sei, porque o Superman deixou ele vivo, né? Não deu nenhum direito de saber o que vai fazer com a própria vida, né? Vamos lá, 20 anos depois. O Superman é o líder do regime soviético e já tinha conseguido que toda a Europa e vários países da América fizessem parte do Império Soviético. Na verdade, os únicos países americanos a não aderirem à União Soviética eram os Estados Unidos e o Chile. Isso porque o Superman, com todo o poder que ele tinha, conseguia convencer a todos os líderes que ele poderia trazer ordem e perfeição. O Superman conseguiu transformar a maior parte dos países em utopias comunistas, onde não havia mais fome nem doenças. O problema é que também não tinha muita liberdade. Primeiro porque o Superman, no fim das contas, era o super ser que conseguia ver tudo e ouvir tudo, ou seja, monitoramento e vigilância 24 horas por dia. E aquelas pessoas que eram declaradamente inimigas do regime ou inimigas do Superman eram submetidas a um implante no cérebro que fazia lavagem cerebral, fazendo com que elas concordassem e adorassem o regime. Nesses 20 anos depois da morte do Stalin, Lex Luthor tinha criado vários super seres para tentar derrotar o Superman, mas falhou em todos eles. A única coisa que causou dano ao Superman, que ele próprio considera a maior derrota dele, não foi um plano do Lex, mas sim uma invasão alienígena na Rússia liderada pelo Brainiac. O Brainiac tinha usado a tecnologia dele para encolher e engarrafar a cidade de Stalingrado. O Superman recuperou a cidade e pediu ajuda ao Lex Luthor para restaurar o tamanho da cidade. Só que o Lex revela que o Brainiac criou uma forma de encolher a cidade, mas não de fazer ela voltar ao tamanho real. Caralho. A Mulher Maravilha, agora rainha da Ilha Paraíso Themyscira, declara que agora as Amazonas são aliadas da União Soviética. E ela e o Superman passam a atuar diariamente como heróis, voando pelo mundo, né, salvando qualquer um que precisasse de ajuda. E agora ela está verdadeiramente apaixonada pelo Superman. No Planeta Diário, o editor-chefe se aposenta, ganha até mesmo um busto como homenagem pelos trabalhos prestados, mas não sem antes promover Lois Luthor como nova. Ficou sabendo da nova calculadora de imóveis? Todo mundo está calculando. É muito estranho ouvir Luis Luthor. Nova editora-chefe. Nessa festa de despedida, ele é até visitado pelo repórter Oliver Queen, Iris West e muitas outras pessoas, com exceção de uma, Barry Allen. Afinal, ele estava, pra variar, atrasado. Esse tal de Barry aí, hein? Rapaz. Na União Soviética, um homem era o único que declaradamente ameaçava e enfrentava a utopia do Superman.
Esse homem agia como um terrorista e constantemente explodia prédios em Moscou. Ninguém sabia de fato quem ele era, mas os boatos eram de que ele se vestia com um uniforme de morcego. Sim, ele era o Batman. O Pietro Kozlov, depois do Superman assumir o governo soviético, se tornou líder da KGB, mas ele ainda tinha muita inveja do Homem de Aço e queria matar ele para poder assumir a liderança do governo. Então ele vai de encontro ao Batman e oferece a ele todos os recursos necessários para derrotar o Superman. O Lex Luthor também vê o potencial do Batman e acaba cedendo a ele algumas informações que ele descobriu durante todos esses 20 anos e também tecnologia. E os dois criam um plano. Com as habilidades sobre-humanas, o Batman captura a Mulher Maravilha, prendendo ela com o próprio laço da verdade, com o objetivo de usar ela como isca para atrair o Superman. Ok. O Superman ouve o pedido de ajuda da Mulher Maravilha e vai voando até ela. Quando ele chega, ele usa a visão de raio-x e já percebe que o Batman tem uma bomba acoplada dentro dele Mano, o próprio. Batman tá Mas muito isso em nada assusta o estranho. Superman. Não seria uma simples bomba que iria acabar com o Homem de Aço. Mas até aqui, o Batman é o rei do preparo. Porque ele sabia que a bomba não faria nada com o Superman naquele momento. Então ele ativa um farol projetado pelo Lex Luthor que emitia radiação de um sol vermelho. O Superman fica fraco e perde os poderes. E assim o Batman, que era um mestre de combate corporal, enche o Superman de porrada. O Batman incapacita o Superman e arrasta ele para dentro de um cativeiro que também era iluminado por radiação vermelha. O Superman pede ajuda para a Mulher Maravilha e diz para ela fazer o que for necessário para ajudar ele. Ela então usa toda a força que ela tinha, arrebenta o laço da verdade e depois destrói os faróis, fazendo com que o Superman recuperasse os poderes. Ele se liberta do cativeiro e revela que o plano do Batman falhou. Mas o Batman diz que não vai aceitar ser mais uma marionete e ter o cérebro controlado. Então ele revela que o homem por trás desse plano era o Pietro Kozlov. E depois ele ativa a bomba, se matando no processo. O Batman faz isso, galera, porque... Então, a bomba desde o início realmente não era pra afetar o Superman, era pra caso o plano desse errado. Porque ele não queria ser controlado pelo chip. Caralho, velho, caralho. Na verdade, ele era aquela criança que teve os pais mortos pelo regime soviético a mando do Stalin, que eu contei logo no início do vídeo. Mano, que plot, velho. Eu devia ter linkado, né, com todo o passado do Batman, essa situação, mas... porque ele sacou exatamente essa situação, ele não destacou os outros casos. Mas eu não me toquei, velho. Que roteiro bom, mano, que roteiro bom. Vamos! Suma da minha vista! Seus pais estão mortos! E assim ele cresceu como um anarquista, dedicado a derrubar não só o Superman, mas todo o regime soviético. Depois disso, a Mulher Maravilha fica em estado catatônico. Ela sofre um envelhecimento precoce por ter destruído o laço da verdade, e ela passa a ser cuidada no próprio palácio de Moscou, sendo servida diretamente pelo Pietro Kozlov, que agora tá com aquele implante no cérebro e servindo ao Superman. E paralelo a isso, o Batman se tornou um símbolo de combate ao regime comunista, de combate à opressão e de combate à liberdade. Muitas facções independentes passaram a usar a imagem do Batman, do morcego, para representar essas facções. O Batman se tornou um mártir. O Luthor, então, começou a desenvolver um novo plano, até que o governo americano, que agora era liderado pelo Richard Nixon, revelou que o Superman não foi o primeiro alienígena a cair na Terra por acidente, que há décadas atrás ocorreu o caso Roswell, que tinha sido acobertado pelo governo. Área 51. Uma nave alienígena tinha caído e o único tripulante dela estava morto. E tanto ele Lanterna quanto a Verde. nave eram mantidos na área 51. Esse tripulante era um ser alienígena chamado Abin-Sur. E dentro da nave existia uma bateria de energia e um anel verde. Eu acho que vocês já entenderam onde é que eu quero chegar. O Lex passou muito tempo estudando esse anel e percebeu que aquilo era mais do que um apetrecho, mas sim uma arma extremamente poderosa. Então ele passou muito tempo estudando formas de replicar aquela tecnologia durante as próximas décadas. O Superman agora tem mais de 60 anos. O Brainiac foi reprogramado para servir o Superman como um tipo de conselheiro intelectual e se tornou o principal braço direito do Superman. Juntos eles criaram uma super utopia soviética avançada tecnologicamente, além de uma fortaleza na Sibéria chamada Fortaleza de Inverno. O Batman continuou como um símbolo de combate à opressão desse sistema comunista, e a imagem dele é seguida e é até idolatrada por vários rebeldes, chamados Homens Morcegos. O mundo está em paz aparente. Os poucos crimes que ainda ocorrem estão relacionados a tentar derrubar o regime. Mesmo os desastres naturais pararam de acontecer simplesmente porque o Brainiac criou tecnologias para
regular E a até os quantidade de desastres chuva naturais. nas regiões do mundo. E a expectativa de vida subiu para 130 anos. Não tinha pobreza, não tinha desemprego, não tinha fome e não tinha liberdade. Todo o globo era 24 horas por dia monitorado e vigiado pelo Superman. Apesar da realidade utópica, né, de não ter fome, não ter desastres naturais, a expectativa de vida subir, não ter liberdade, não sei se vale a pena. Não vale a pena, com certeza. A liberdade é o que nos molda como ser humanos hoje em dia. Então, isso molda as pessoas, tá ligado? As pessoas sem liberdade, elas só vão ser, tá ligado? Réplicas de cada um, tá ligado? Todo mundo vai ser a mesma pessoa, mais ou menos. Não vai ter pensamento crítico próprio e tudo mais. É uma realidade muito meme, tá ligado? E de tudo que ele fez, o único fracasso foi de fato não ter conseguido reverter o encolhimento da cidade de Stalingrado, que passou todas essas décadas dentro de uma garrafa. Estados Unidos da Os América. Estados Unidos então começam de fato a tentar dar a volta por cima quando Lex Luthor se torna o presidente dos Estados Unidos. Como o mundo inteiro está mergulhado no regime comunista, o Lex controla toda a economia interna dos Estados Unidos, tendo controle sobre toda e qualquer nota de dólar do país. E isso reestrutura toda a economia. Só que tudo isso não era sede de poder ou preocupação com a nação americana, mas sim só mais um plano para tentar derrotar o Superman. Galera, vocês têm que perceber que desde a partida de xadrez contra o Bizarro, tudo que o Lex Luthor fez foi uma justificativa para tentar destruir o Superman. O Lex conta pro Jimmy Olsen, que agora era o vice-presidente, que depois de 18 anos de estudo, ele entendeu o funcionamento da bateria e do anel. E que aquela energia era movida por força de vontade. Então, para enfrentar o Superman, ele reuniu os soldados com a maior força de vontade do exército americano, que seriam liderados pelo coronel Hal Jordan, se tornando o primeiro membro da tropa Lanterna Verde. Na Ilha Paraíso, as Amazonas também passam a desaprovar as atitudes do Superman. Elas mostram que a própria Mulher Maravilha foi manipulada pela sede de poder dele no momento em que ela abriu mão de tudo, rompendo o laço da verdade só por obediência a ele. Ela percebe que as boas intenções dele se tornaram uma ditadura mundial, onde só o poder importava, pouco ligando para as consequências. E isso faz com que Lois Luthor, que agora é a primeira-dama, vá até Themyscira para negociar uma aliança com as Amazonas numa luta contra o regime do Superman. Na Fortaleza de Inverno, o Brainiac mostra ao Superman várias simulações e tenta convencer ele a invadir os Estados Unidos, já que os Estados Unidos era a única nação a não se aliar ao regime soviético. Só que o Superman se nega, dizendo que ele nunca precisou de uma guerra para convencer ninguém a se aliar. Só que, simplesmente contrariando qualquer coisa, o Lex Luthor simplesmente aparece ali, na Fortaleza de Inverno, mesmo com ela sendo monitorada por um intenso sistema de segurança, pegando todo mundo de surpresa. Ele tá ali para enfrentar o Superman intelectualmente, tentando realmente convencer ele, com a inteligência que ele tem, que ele tá errado. O Brainiac toma controle da fortaleza e faz vários tentáculos robóticos agarrarem o Lex Luthor e puxar ele para o interior da base, onde ele seria também submetido à lavagem cerebral. O Superman tenta impedir ele de fazer isso, mas o Brainiac afirma que não tinha outra forma e que o Lex seria capaz de fazer o Superman se autodestruir em só 14 minutos. Essas IA, viu? É só esperar um momento, achar que tá tudo de boa com as IA. E as IA vão ficar manipulando sua mente. Tome cuidado, viu? Tome cuidado. Elas vão dominar o mundo. Tô zoando, tô zoando. Com um comunicado de que o presidente dos Estados Unidos foi capturado, o coronel Hal Jordan aciona a tropa dos Fuzileiros Verdes numa investida contra o Superman. Alguns soldados, inclusive, possuem nomes bem conhecidos, né? Stewart, Gardner, Rayner e Nomes bem conhecidos, não conheço nenhum. até mesmo Scott, cada um dos Lanternas Verdes humanos. O Superman sozinho entra em combate direto com os Fuzileiros Verdes. Afinal, o poder do anel era movimentado por pensamentos. E o Superman era mais rápido que o tempo de um processamento de um pensamento humano. A Mulher Maravilha surge logo depois, liderando um segundo ataque contra o Homem de Aço. Mas elas também são derrotadas pelo Superman. Quando o Superman já está próximo à Casa Branca, um grupo de seres criados pelo próprio Lex Luthor partem em combate ao Superman, entre eles o próprio Apocalipse. Mas eles também não oferecem resistência e acabam sendo derrotados. Quando o Superman chega ao jardim, Não tem jeito, a pessoa mais próxima de acabar com tudo foi o Batman, pra tu mostrar que o homem é zica, tá ligado? O homem quando quer ele consegue. Felizmente ali foi foi nerfado ali pela pela Mulher Maravilha ali, né, que cedeu a gadice, mas acontece. da Casa Branca, o Superman encontra a Lois Luthor ali mesmo e pede para ela se retirar, porque ele vai destruir tudo e derrubar o governo americano.
Ela diz que não vai sair porque aquele era o lar dela e que ela ainda tinha uma arma no bolso do casaco. Usando a visão de raio-x, o Superman vê um envelope com uma carta dentro, escrita pelo próprio Lex Luthor. Com uma única frase escrita naquela carta, o Superman simplesmente desmonta. Ele desaba e desiste dessa loucura. Todos esses conflitos durante todos esses anos eram única e exclusivamente parte dessa cereja do bolo que o Lex Luthor tinha planejado contra o Superman, para fazer ele se autodestruir de dentro para fora. Lois Luthor vê o Superman completamente arrasado. Ela abre a carta para ver o que estava escrito e a carta dizia: por que você simplesmente não coloca o mundo inteiro em uma garrafa, Superman? Era exatamente isso que o Superman estava fazendo. Ele reconhece, né, que, embora ele tenha tido boas intenções, os fins não justificam os meios. Exato. Ele escravizou pessoas, ele controlou tudo. Não deu liberdade para a humanidade aprender com os próprios erros. Era como se ele estivesse criando as pessoas em um cativeiro ali, né? E que por isso ele não era nada diferente do próprio Brainiac, que estava lá fazendo exatamente isso, né? Engarrafar civilizações. No fim das contas, o Lex Luthor estava certo, e que as pessoas deveriam ser livres para cometerem os próprios erros. E que o Superman não podia simplesmente comandar tudo como bem entender, ou forçar alguém a seguir seus ideais contra sua vontade. O Superman então ordena que o Brainiac interrompa o ataque. Só que o próprio Brainiac não foi reprogramado coisa nenhuma. Tudo não passou de um disfarce dele para que, com a ajuda do próprio Superman, ele dominasse o planeta. Já que agora grande parte das nações possuem avanço tecnológico com a própria tecnologia do Brainiac. Ou seja, é questão de tempo até o Brainiac dominar tudo. A nave do Brainiac começou a atacar o Superman com um raio de kryptonita, deixando ele bem enfraquecido. Só que dentro do circuito da Fortaleza de Inverno, o Lex Luthor se liberta e começa a destruir tudo por dentro, ativando um processo de autodestruição da nave do Brainiac. Essa explosão poderia desintegrar todo o planeta Terra e qualquer coisa no raio de 25 milhões de quilômetros. O Superman agarra a nave do Brainiac e leva para o espaço o mais longe que ele pôde. Ele sabe que aquela explosão mataria ele, mas pelo menos ele salvaria o planeta. Esse era o checkmate do Lex. E o próprio Superman reconhece isso e admite que foi uma boa jogada. Com o Superman dado como Isso tudo foi uma jogada pro Lex matar o Superman, velho. morto, o Império Soviético caiu e o caos se generaliza. Mas os justiceiros que seguiam a imagem do Batman se encarregam de restaurar a justiça pelas ruas. Em 6 meses, o Lex Luthor passou a comandar toda a economia do ex-Império Comunista e passou também a ter acesso a todas as informações da Fortaleza de Inverno, que passou a ser a residência oficial dele. Depois de ler as anotações do Superman, ele percebe que muitas delas são ideias ótimas e passa a integrar elas à própria ideologia dele, criando o Luthorismo, dando origem aos Estados Unidos globais. Em 2004, ele ganhou a reeleição à presidência dos Estados Unidos com 100% dos votos. Na verdade, 101%, mas ninguém sabe como é que isso é possível, né? Enfim, sob o comando do Lex. É fácil. Tu falou, só pode votar gente dos Estados Unidos globais. Aí chegou outro país ali, uma pessoa que não faz parte, não tá nem registrada, tá ligado? Aí falou, vou votar também. Como? Não sei, mas vou votar. Aí, Né, que tinha colocado 101. cientistas, artistas, escritores, filósofos de alta patente como seus ministros. Ele extinguiu doenças que até então não tinham cura, como câncer, AIDS, até diabetes. Ele também erradicou a cegueira e estabilizou a economia do mundo. E agora a expectativa de vida era de 180 anos. Com 120 anos de governo, todo o sistema solar já tinha sido colonizado. E no fim da vida dele, ao lado da luz, ele afirma que o maior feito dele foi ter derrotado o Superman. Mesmo tendo criado uma utopia com os avanços tecnológicos, aumentado em 100% a expectativa de vida, exterminado a pobreza, ele ainda afirma que o maior feito dele foi de fato derrotar o Homem de Aço, ou seja, Lex Luthor sendo Lex Luthor. Em Metrópolis, durante o funeral do Lex, quem aparece lá é ninguém menos que o próprio Superman. Ele não morreu na explosão. Na verdade, ele estava agindo disfarçado como um repórter, só para ficar perto das pessoas. Por muitos anos, toda a linhagem do Lex Luthor foi passada adiante, onde os descendentes dele seguiam o legado, alcançando assim grandes descobertas científicas. Até que o bisneto dele, que era o homem com o maior QI já registrado na humanidade, descobriu que o Sol do planeta estava se transformando numa gigante vermelha. O nome desse bisneto era Jor-El. Para salvar o filho de ser morto pela gigante vermelha que estava prestes a engolir a Terra, Jor-El, junto com a esposa Lara, programa uma nave para lançar o filho dele, Kal-El, para o passado. O Jor-El acredita que, sendo o filho dele e carregando a linhagem do Luthor, ele possa guiar a humanidade para evitar a destruição da Terra pela gigante vermelha. O jovem Kal-El é mandado para a Ucrânia no ano de 1938, onde ele é encontrado por um casal de fazendeiros. E assim toda a história recomeça.
Esse um final mostra paradoxo. que esse mundo, na verdade, está preso num eterno looping temporal. E talvez isso explique por que a Terra 30 não foi afetada pela crise nas Infinitas Terras, né? A crise nunca chegou lá porque a linha do tempo não avança. Ela fica presa nesse Exato. looping eterno. A linha A do tempo é um principal paradoxo mensagem dessa total. HQ é exatamente mostrar que o poder corrompe, independente de boas intenções. E como eu disse antes, os fins não justificam os meios, galera. O próprio Lex Luthor, embora tenha sido o herói da história, ele também vitimizou muita gente, né? E talvez a ideia de fazer com que esse universo caia no looping temporal é exatamente para mostrar que a humanidade nunca vai aprender lição e vai ser eternamente vítima dos próprios atos. Galera, essa é uma história em quadrinhos sensacional. E é considerada por muitos fãs da DC como a melhor HQ do Superman já escrita de todos os tempos. Como ela foge da cronologia principal da DC, o Mark Miller aproveitou bem toda essa liberdade, né, que ele teve nessa obra aí. Ele usou e abusou da criatividade e aproveitou muito bem isso. E acima de tudo, respeitando o conceito histórico, né? Fez Sim. várias referências reais à história. E no ano de 2004 ela foi indicada ao prêmio Eisner de melhor minissérie. Vale a pena a leitura? Você precisa ler Entre a Foice e o Martelo. É uma leitura, assim, indispensável para qualquer fã de quadrinhos. E o melhor de tudo é que, embora ela aborde constantemente o conflito entre essas duas ideologias opostas, né? A HQ não perde tempo com essa eterna discussão de direita versus esquerda que hoje divide o mundo. Não é isso. Não é o Nerd foco, fã com de certeza. quadrinhos, fã da DC, deixa um joinha pra ajudar, pra mostrar que você curte esse tipo de vídeo, pra mostrar pra gente que a gente tem que voltar com mais vídeo assim. Qual outra história completa que você quer que a gente traga aqui no canal? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo pra mostrar pros seus amigos que essa história é bacana, que vale a pena eles conhecerem a Ok, DC por justo, conta de justo. histórias, por conta de obras como essa, que são realmente obras de arte. Obrigado. Se inscreve aqui pra você não perder outra história completa que a gente tem sempre lançado aqui no canal. Obrigado de coração, tamo junto sempre. Até a próxima. Fui! Até a próxima, meu rei. É isso, mano. Que história boa, velho. Eu não tava esperando esse final. Um final se utilizando do paradoxo, né? Nada tem nunca teve um começo, nunca teve um fim. Talvez, na verdade, teve um começo, sim. Teve um começo. Porque as gerações do Lex Luthor com certeza iam passar adiante. Talvez não tão revolucionário quanto foi nessa linha que o Lex Luthor queria acabar com o Superman, né? Vencer do Superman. Mas ia chegar algum momento que o Sol realmente ia ficar nessa. Eu esqueci o nome, é Crescente Vermelha? O Super Vermelho. Eu esqueci. Mas. Quando eles tivessem filhos, né? O Jorel tivesse o filho, ele teria que inevitavelmente mandar o filho do passado para ver se ele resolvia a situação. Só que resolvendo essa situação, quer dizer, mandando o filho dele pro passado, acabou criando um loop que se tornou eternamente, né? Porque a tecnologia com certeza evoluiu muito mais a partir dessa viagem no tempo. Só que não dava pra impedir essa o que tava acontecendo com o Sol, tá ligado? Então, mano, eu não sei dizer, eu não sei dizer. Eu não sou bom pra explicar essas coisas. Eu sinto que quanto mais eu explico, mais confuso fica. Na minha cabeça faz sentido, mas eu não sei passar a ideia. Muito boa a história, muito, muito, muito boa. O Superman, ele, mesmo com boas intenções, ele, como disse, ficou cego pelo poder, ele ficou cego pela sua própria visão, sobre o que é certo, sobre o que tem que ser feito, sobre como acabar com tudo no mundo, tá ligado? É, Querendo ou não, esse regime vai criar ainda faíscas de vingança, tá ligado? O Batman aqui nessa história é o próprio exemplo disso. O Lex Luthor nessa história aqui, apesar de ter, como ter dito, ele se tornou o herói, tá ligado? Mas ele só queria realmente vencer o Superman, ele fez atos até maléficos pra isso acontecer. Mas eu tenho que admitir que o plano dele foi genial, ele planejou tudo, desde de ser preso, tá ligado? Pelo robô, esqueci o nome dele, Brain, acho que é. E iniciar o processo de autodestruição pra jogar o Superman fora da Terra, né? Pra vencer o Superman de fato com a explosão. O Superman ainda ficou vivo, mas o Superman teve o coração, né, pra não voltar, não dar as caras de novo. Porque ele sabia que o mundo talvez estaria melhor nas mãos do Lex Luthor, com o pensamento do Lex Luthor. E pelo menos o Lex Luthor ficou com esse pensamento final, né? Que o maior feito da vida dele foi ter derrotado o Superman. E isso acabou gerando um avanço gigantesco na humanidade. Muito bom, muito, 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 muito bom.
Os dois acabaram sendo realmente amigos, né? É, indiretamente, os dois extremos, assim, estavam em constante luta com o outro, mas se tornaram amigos. Então, muito legal. Adorei essa história, velho. Espero que vocês tenham gostado também. E é isso. Vejo vocês no próximo. Falou.